Bem, minha gente, vamos então começar com o Minuto de Sabedoria, que, como sempre, sempre nos dá um pouco de sabedoria, nos dá um pouco de conhecimento. Então, a nossa irmã Germânia vai nos oferecer esses minutos e nos dando uma informação sobre algo também importante, Oi, que traz alegria na nossa vida, traz paz. Amiga, o tempo é seu. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar de um oi. instrumento muito importante para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, e também para o mundo inteiro. Então, esse instrumento é o piano. Acho que todo mundo já conhece o piano, porque o piano é bem antigo. Uhum. Então, diz assim: o piano foi inventado por volta do ano 1700 na Itália. Não sei se vocês já souberam disso. E foi pelo instrutor, pelo um instrumentista, né? Um construtor instrumentista que chamado Bartolomeu Cristofori. Ele estava insatisfeito com a incapacidade do cravo de alterar o volume. Ele criou um mecanismo onde martelos percutem as cordas, permitindo tocar tanto suave quanto fortemente. O que deu origem ao nome original piano, Hum, e seria piano forte, porque aí essa origem dos martelos que faziam os barulhos, ele dizia assim, mas só dá para fazer um tom. E ele queria que tivesse tons altos e baixos, fortes e mais fracos. E ele, insatisfeito com isso, ele criou esse mecanismo. A jornada do instrumento de cordas e teclas passou por várias fases. A origem e o mecanismo foi no século XVIII. Antes do piano, os instrumentos de teclas mais populares eram o cravo e o clavicórdio. Não sei se vocês conhecem esses outros instrumentos, né? Chamado cravicórdio. No cravo, as cordas eram beliscadas por uma pequenas pernas, porque conduziam um som constante, ou seja, o som não parava, era um som constante. E impulsionava o controle dinâmico, ou seja, tocava mais fraco ou mais forte. Se ou tu tocava alto ou tu tocava baixo. Então não tinha como fazer essa diferença dos tons. Aí Cristofori substituiu o sistema de pinças por martelos. Ou seja, em vez de estar pinçando, martelando, que é o que a gente faz hoje no piano, martelando. Aí, e esses martelos eram revestidos por couro. Nascia o o gravicembalo com o piano. Esse era o nome que ele colocou lá, com essas batidas, chamava-se gravicelar. Mas eu não consigo nem falar o nome. Gravicelabalo com o piano. Aí ele diz: o cravo com suave e alto, ou seja, era uma batida e tanto alto como baixo. A instabilidade do som passou a depender da força com que o músico pressionava nas teclas. Então, por ser com martelo, aí passou pela força que o pianista estava tocando, né? Se tocasse mais forte, o barulho era mais alto. Se tocasse mais lento, mais devagar, então o barulho era mais suave. Aí ele diz assim: na era de ouro, que foi na era que expandiu os instrumentos, no século XIX, com a evolução industrial, o romantismo, o piano sofreu tantas transformações radicais grandes e os grandes compositores naquela época, como acho que vocês conhecem, o Ludwig van Beethoven e o Frederic Chopin e o Franz Liszt, eles buscavam um instrumento com maior volume, intenção e expressividade. Aí, estrutura de ferro fundido, introduzida para suportar a enorme tensão de cordas, permitindo um som muito mais potente e estável.
Os teclados de hoje, os teclados mais modernos, têm 88 teclas, né, dos pianos. E os pianos evoluíram. Hoje nós temos os pianos modernos originais, com cerca de 54 teclas, para o padrão moderno, que é o de 88. Então, esse a partir do ano de 1930, surgiram os primeiros pianos elétricos, ou seja, em 1930 que foi surgir os elétricos, porque antes era tudo nos dedos, né, e com as pedaladas, não tinha eletricidade, como hoje a gente tem até os teclados, que é tudo elétrico, antes não tinha. Só em 1930 surgiram os pianos elétricos e, posteriormente, os pianos digitais, que é o que a gente tem hoje. Não sei se vocês já viram esses digitais, que é só com um toquezinho assim, não Tocam tem. sozinhos, né? Que tocam, Tocam tocam sozinho, que sozinhos. não tem esses botões, nem o pé embaixo para tocar, os digitais. Esses Lá são os no mais templo tem um, né? Lá no templo tem um piano que toca sozinho. Na coisas. sala, quando a gente. Antes, aham. Aí ele diz assim mais, ó, que revoluciona a portabilidade e oferece novas paletas de timbre para o jazz. No caso, o jazz naquela época, em 1930, o jazz estava em alta. Então, os pianistas que precisavam, por causa dos balé, das músicas clássicas, precisavam de algo com uma potência maior, com uma força maior. Então, ele criou esse piano justamente para esses músicos dessa época, os compositores dessa época. E aí, eu queria mostrar que a Lígia mostrasse um videozinho aí para vocês que eu coloquei, para vocês verem como era o piano antigo. E tinha aqueles piano grande, de cauda. Até hoje, os pianos como se fosse uma caixinha pequena ali, um armário, né? Então, teve o primeiro piano, o piano mais velho. Vocês vão ver aí as fotos que ele vai mostrar no vídeo. Gostaria que vocês vissem. Aquele vídeo não estava dando para passar bem. Ah, tu pegou Ele outro? é pequeno, pois, porque ele era bem assim, não parecia nada quase. Foi o que eu achei mais parecido, mas se não dá, bota outra aí. Eu tenho aqui outro. É muito interessante, eu achei muito bonito, porque eu adoro só de piano, né? Então, Foi inventado na Itália por volta do ano 1700 por um construtor de instrumentos chamado Bartolomeu Cristofori. Cristofori construiu principalmente cravos. O cravo é um instrumento similar ao piano, mas com algumas diferenças importantes. Na parte externa, o cravo difere do piano por não ter pedais e por ser menor, com teclas mais finas que o piano. Mas o que muda mesmo é a parte mecânica. No cravo, as cordas não recebem impacto, elas são beliscadas de um jeito parecido ao que os dedos fazem ao tocar um violão. Isso impede que o cravista mude a intensidade do som. Não adianta bater na tecla com mais força, o som sempre será o mesmo. Já no piano, o som é gerado através do impacto de uma peça de madeira chamada martelo. Isso permite que o pianista controle a intensidade do som de acordo com a força aplicada na tecla. Ao pressionar uma tecla, alavancas acionam um martelo que bate em uma ou mais cordas e em seguida o martelo volta rapidamente para sua posição inicial. Mais de 200 cordas de aço paralelas produzem 88 notas. Manter o dedo na tecla faz com que a corda continue a vibrar e faz com que o som vá diminuindo aos poucos. Já quando o pianista tira o dedo da tecla, um abafador vai de encontro à corda para silenciá-la. O conhecimento humano de que a vibração de cordas pode produzir sons remonta de tempos pré-históricos. No mundo antigo, cordas eram presas e esticadas sobre cabaças, arcos e caixas, e então eram dedilhadas, curvadas ou golpeadas para produzir sons. Instrumentos de teclas também já existiam há milênios. Ctesíbios, um inventor e matemático grego que é considerado o pai da pneumática e provavelmente foi o primeiro diretor do Museu de Alexandria, criou no século III a.C. o hidráulis, o primeiro instrumento de teclas da história. Voltando a Cristofori, por volta de 1698, enquanto ele trabalhava como músico e fabricante de instrumentos na corte toscana, ele começou a trabalhar no primeiro pianoforte. Cristofori foi um inventor engenhoso e desempenhou um trabalho sofisticado em seus pianos. Ele desvendou vários problemas técnicos que continuaram a confundir outros construtores de pianos várias décadas após a sua criação.
Seu modelo era altamente complexo e, portanto, caro, fazendo com que muitas das suas características originais fossem abandonadas pelos fabricantes subsequentes do século XVIII. Porém, gradualmente essas características foram reinventadas e reincorporadas nas décadas seguintes. Desenhos e descrições do projeto original foram publicados em 1711 e fabricantes de instrumentos por toda a Europa começaram a tentar recriar esse instrumento inovador, mais notavelmente o alemão Gottfried Silbermann. Silbermann foi tão bem sucedido em seu trabalho com o piano que ele é por vezes chamado incorretamente de seu inventor. Um de seus modelos iniciais foi rejeitado por Johann Sebastian Bach por possuir um toque muito pesado e agudos muito fracos. Melhorias posteriores fizeram os pianos de Silbermann bem-sucedidos. Bach, depois, elogiou os pianos de Silbermann, tornando-se inclusive um agente de vendas para seus instrumentos, aumentando assim a influência da criação do Cristofori na Europa Central durante os anos posteriores à sua morte. Pelo que se sabe, a música mais antiga escrita e publicada especificamente para o piano foi composta por Ludovico Giustini em 1732. Acabou? Acabou, Lígia, né? Uhum. Vocês viram que interessante o piano? Christopher morreu em 1731 e provavelmente não chegou a conhecer uma música composta especificamente para seu instrumento. Hoje, restam 3 pianos criados por ele, todos construídos na década de 20 do século XVIII. Ah, que legal. Interessante, né? Interessante. E, gente, um gênio, não? Porque tu imagina criar esse mecanismo todinho aí. Vocês viram como é o mecanismo? Ah, muito inteligente. Né? Mas olha, pessoas que foram iluminadas por Deus para criar esse instrumento, para que nós pudéssemos louvar a Deus nas reuniões sacramentais. Não, interessante isso, porque não tinha eletricidade, né? Não tinha essa programação que hoje a gente pode fazer com a internet e tudo. Tudo de cabeça, gente. O homem era um gênio. Olha quem está aí, está o Pedrão. Olha o Pedrão, gente. Oi, Olha quem... Pedrão! Oi, Pedro. Fizeram esse minuto de Boa sabedoria. noite. Boa noite. Boa noite, Pedrão. Boa Pedrão, a noite. gente falou aqui do piano. Eu ouvi, ficou linda a aula, parabéns. Que bom, viu? Piano é um instrumento muito usado por nós hoje, membro da Igreja de Jesus Cristo. Eu E os adoro nossos música em hinos, piano, adoro música em piano. então, e os nossos hinos que são maravilhosos aí, tocados Exatamente. pelo piano. Pelo piano, exatamente. O piano te eleva, é verdade. Se não houvesse o piano, nós não teríamos tudo isso que nós temos, né? Os coros. Muito boa, Germânia. Muito bonita a seu minuto de sabedoria. Muito interessante, não é, minha gente? Ó, Ficou dedinho, né? bom, ótimo. E valeu aí para a gente entender um pouco do instrumento que nós usamos. E E quando é a gente isso, né? escuta o piano no domingo, a gente vai pensar sobre a história dele, que fez a Gente, é grande. muito interessante. Não sei quem já teve a oportunidade de ver dentro do piano, assim, aquelas cordas, como que é esse mecanismo, é uma coisa bonita de ver. Saber que foi uma pessoa que criou isso. E o trabalho que essa pessoa teve para criar isso, é aí que está a questão, o trabalho. Muitas vezes não É, pensamos que a perfeição não tá está. aí, tudo bem, mas para ser criado, houve um tempo, um sacrifício para criar isso, para ficar para nós, para a gente desfrutar nos dias É. de hoje, né? Então É temos que verdade. dar mais atenção às coisas. E Pois é. para que a gente pudesse escutar essas músicas bonitas, tinha que existir o piano, né? Obrigada, Germânia. Valeu, gente. Não valeu? Minuto de sabedoria? Valeu, tá Valeu. ótimo. Valeu. Valeu. Esse minuto que eu deixo em nome de Jesus Cristo para todos vocês. É isso. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada, Germânia. Sempre a gente aprende algo. Nossa, é tão bom. É tão bom realmente esse minuto de sabedoria. Sempre nos ensina.